Olá amigos, mais uma videoaula e hoje o tema "Sou obrigado a reencarnar?". Tema delicado, principalmente no meio espírita ainda, por termos poucas informações, a respeito de tal assunto, mas eu espero que essa aula possa ajudar vocês a expandir um pouco da sua consciência. A resposta é: depende do seu nível de consciência. A inconsciência obriga o espírito a reencarnar, até mesmo pela situação do planeta. Induz, talvez a palavra mais correta seja essa. A inconsciência vai induzir o espírito a reencarnar compulsoriamente ou por ele estar permanentemente ligado a uma matriz de controle na Terra que foi criada, vamos dizer assim, para conter o grande número de espíritos exilados que vieram aqui para o planeta. E o teu nível de consciência também vai determinar se você é uma pessoa livre ou não a respeito da encarnação. Aí é que está o grande X da questão. Não são as hierarquias de luz que vão determinar a tua liberdade. Esse grito de liberdade em relação a estar livre da roda encarnacional é a tua consciência que vai dar, uma vez que ela for despertada para o que nós conhecemos como consciência crística. E isso não tem nada a ver com santidade. Queria deixar isso bem claro para vocês. Muitos dos guias que vocês têm, vocês são terapeutas ou estão no meio espiritualista, são pessoas como nós, encarnaram aqui também como nós, mas hoje eles têm essa percepção, essa consciência. Eles conquistaram esse grito de liberdade interna não por santidade, mas por ter essa consciência de que nós somos seres divinos. Fomos aprisionados nesse planeta pela nossa inconsciência. Mas quando nós despertamos essa consciência de quem nós somos e entramos na frequência do perdão e nos perdoamos a nós próprios, nós começamos a sair dessa obrigatoriedade. Então, o assunto é bem delicado, porque para falar sobre isso eu vou ter que voltar um pouco no tempo para explicar para vocês o que se passa aqui no caso do nosso planeta. Nós temos cerca de 23 a 24 bilhões de almas hoje encarnadas na Terra, astral, umbral e realidades paralelas da Terra. A maior parte dessas almas são almas exiladas, que foram exiladas da Grande Guerra de Órion e o Comando Estelar paralisou essa guerra e muitos tiveram as suas sentenças decretadas. Então, muitas, na sua maior parte, as sentenças para os exilados foram de 2 a 5 a 10 anos de prisão, de aprisionamento na Terra, no relógio de Alcione. Cada ano de Alcione corresponde a 26 mil anos terrestres. Então, uma pessoa que foi sentenciada a passar 10 anos aqui na Terra, vamos dizer assim, presa ao ciclo encarnatório na Terra, ela vai ficar aí obrigatoriamente 260 mil anos encarnando com amnésia na Terra. Ao menos ela vai ter que cumprir esse prazo da sua sentença até o fim, ao menos que essa pessoa desperte a sua consciência e mude a sua frequência. Entre na frequência do amor. É a chamada consciência crística. Então, se a pessoa conseguir atingir esse nível de consciência interna, ela começa a quebrar, a fazer as suas limpezas de contratos que as prendem aqui. O tema é delicado porque cerca de 80, 85% das pessoas que vivem aqui na Terra vêm de exílio, E o outro restante que estava aqui em missão ou tendo experiências encarnacionais por outros fatores mais menos pesados, acabaram ficando presos aqui no planeta com a chegada dos exilados. Então, existe uma hierarquia chamada Cúpula de Cristal que interage com Aruanda, com as cidades intraterrenas, intraoceânicas e nosso lar, diversas colônias também do astral. Essa hierarquia, essa cúpula de cristal, está ligada a fazer a auditoria dos exilados, dos espíritos que vieram para cá, para que através da reencarnação e da reencarnação com amnésia,
se tentasse, vamos dizer assim, transmutar essa carga imensa de ódio que pesava sobre cada um dos exilados, né? Isso foi uma forma que o Comando Estelar encontrou de não exterminar, de não ter que exterminar com as almas que sobreviveram a essa guerra. Então essa cúpula de cristal é responsável por fazer essa auditoria, para que no final do tempo de cada sentença, para cada alma presidiária, se decida o que deve ser feito a respeito dela, se ela deve ser transferida para um novo planeta de exílio, ou se ela realmente conseguiu mudar internamente e merece ascensionar e sair do planeta, ou se ela passará por uma segunda morte cósmica, que também é algo que está em questão. Então, a cúpula de cristal, ela foi designada para o planeta para fazer esta auditoria e avaliar a situação das almas que estão aqui nesse processo. Em média, as pessoas têm de 80, 60, 80 encarnações, mas tem pessoas que já chegaram a 400 encarnações aqui no planeta, porque tem almas muito, muito antigas aqui também. O problema é que com o passar do tempo, com um grande número de processos encarnacionais e experiências, a cúpula de cristal foi perdendo esse controle, porque o gradiente da chama trina foi se enfraquecendo no coração das almas que estavam aqui, diante da própria densidade do planeta e o grande número de encarnações. Então eles começaram a perder o controle dessa contabilidade, porque são muitas almas. E as forças negativas se aproveitaram para através disso, montar uma realidade espiritual que não existe, uma matrix de controle, onde eles possuem inclusive até conselho kármico, umbralino, e através de nanotecnologia são inseridas nas almas, quando caem no umbral, sentimentos de culpa, de autocondenação e de crenças que eu tenho que pagar o meu karma indefinidamente. Eu preciso sofrer para pagar o meu karma. Então, quando a pessoa cai sobre a regência dessa falsa hierarquia espiritual, ela carrega esse pensamento no seu inconsciente, que ela precisa encarnar para pagar o karma dela. Então, ela está temporariamente presa nessa noção, nessa percepção, ao menos que ela desperte a sua consciência e entenda que o karma ou os erros passados que nós cometemos, eles podem ser transmutados através do amor e não necessariamente a pessoa precise estar encarnada para isso. Ela pode praticar esse amor, inclusive no próprio astral ou nas realidades paralelas que a Terra tem, que não deixam de ser também outros níveis de encarnação. Ela não precisa, se ela chegar a essa compreensão, ela vai entender que ela não é obrigada a isso, se ela atinge a consciência. Agora, quando o espírito se mantém inconsciente, preso a mágoas, a ódio, a guerras, né, a sentimentos de desarmonia ou a própria culpa, então ele vai estar preso ao processo encarnacional, até mesmo porque é de responsabilidade dessa hierarquia espiritual, da cúpula de cristal, manter as almas inconscientes nesse processo para tentar, vamos dizer assim, reverter esse quadro, que não é fácil. Não é à toa que estão encarnando aí há milênios e as coisas muito lentamente a gente pode acompanhar mudanças em muitos espíritos, né, como de nós que estamos encarnando. Por quê? Porque falta limpar as crenças que estão no nosso inconsciente. Basicamente, o que obriga uma pessoa a encarnar no seu nível de consciência, na maior parte, é o apego e o medo. Aliás, o apego e a culpa. Então a pessoa, suponha que você parte desse mundo, então você era muito apegado à família. Então lá na colônia você começa a ser tratado e mostram para você que você não morreu, que você está numa nova fase de vida e você tem uma oportunidade de seguir adiante a tua evolução. Porém, esse seguir adiante vai depender do teu nível de apego. E geralmente a pessoa olha para trás e pensa, mas meu filhinho está lá, mas minha filhinha está lá, mas minha mãe, meu cachorro, meu gato está lá, eu tenho que voltar. Ou seja, a pessoa acaba voltando por apego. E não passa pela cabeça dessa pessoa que aquele espírito, antes de ser a mãe, pai, gato, cachorro, é um espírito
que está buscando a evolução como ela. E aquilo que ela passou e vivenciou naquela encarnação era apenas um personagem para que ela pudesse evoluir. Mas o grau de apego não permite que ela tenha essa visão. Isso eu estou falando de família, mas esse apego pode estar relacionado também aos vícios. Então, o apego te induz a voltar. Outra coisa também que pode induzir a pessoa a voltar é o sentimento de culpa, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Quando eu sinto culpa, eu me autocondeno e eu crio que eu preciso sofrer. Eu preciso passar por aquilo, pagar com sofrimento. Então, a culpa te induz também a encarnar. Quando você passa a se desapegar de família, da matéria e a se perdoar, então você começa a sair dessa matrix de controle, onde você é obrigado a encarnar. Você começa a adquirir outra consciência. Óbvio que você provavelmente vai ser um ser que ainda tem pendências com o planeta, mas você vai começar a pagar essas pendências com trabalho, com amor. Você vai se transformar numa entidade espiritual, num guia, num amparador. Como vocês que estão me ouvindo têm os seus próprios guias que chegaram nessa consciência. Então você vai começar a trabalhar no astral para transmutar tudo isso. Nós temos relatos de entidades que com 20, 30 anos de serviço cumprem toda a sua obrigação com o planeta. Então já podem ir embora, deixar o próprio planeta sem dívida alguma, sem dever mais nada para o planeta. Para vocês verem como quando você atinge essa consciência, as coisas começam a andar mais rápido. Mas é preciso ter essa consciência, se perdoar e se desapegar. Então, óbvio que isso também não é tão simples, porque se você que está me ouvindo agora sente que é uma pessoa que o teu chamado de vida é esse, é se libertar do ciclo encarnacional, é seguir adiante, então o que você deve fazer? Começar a se limpar, fazer as meditações. Existem terapeutas que trabalham com meditações de quebra de contratos, de auto-perdão. No nosso site mesmo, igorpaes.com.br, vocês vão encontrar uma meditação chamada Roda de Sansara, que podem estar ajudando vocês aí em relação a esse processo ascensional, de ascensão. Então você vai começar a se limpar obrigatoriamente. Vai ser necessário mudar a alimentação da pessoa nesse despertar consciencial. Você vai perceber que ao começar a se limpar através dessas meditações, desses decretos, a tua frequência vai mudar muito. A tua forma de ver a vida, as coisas, vai mudar muito, a ponto de você se sentir livre. E aí começa o teu grito de liberdade. Você começa a sentir que você não está mais preso ao ciclo encarnacional, aqui dentro de você. É a tua própria consciência que vai determinar a tua liberdade. Ninguém mais. Não é o teu mentor, não é Jesus, não é nenhum espírito. Enquanto você precisar da permissão de um espírito para ascensionar, por mais nobre que ele seja, você não vai sair daqui. Porque você precisa da autorização de alguém para isso. Você não se respeita a si mesmo. Você não se vê a si mesmo como divino. Essa postura de submissão impede que você ascensione. Agora, quando você passa a entender que nós todos somos iguais, que você cometeu todos os erros que cometeu devido ao teu nível de consciência que era aquele, mas hoje é outro, e que esses erros te geraram aprendizado, por mais horríveis que tenham sido, então você segue adiante, você começa a trabalhar para o bem, e através do amor, esses pecados, esses erros, essas falhas vão sendo transmutadas, e você vai se livrando dos sentimentos de culpa que te aprendem na experiência encarnacional. Então, gente, existe realmente uma hierarquia que é responsável por nos manter no ciclo encarnacional, até mesmo para que os exilados se tornem pessoas melhores, ou as pessoas em geral, todos nós no planeta, se tornemos pessoas mais pacíficas e mudemos a nossa frequência. Só que essa hierarquia, ela controla realmente o nosso processo encarnacional, enquanto você é submisso. Enquanto você não desperta a tua consciência. A partir do momento que você desperta a tua consciência, você começa a ser tirado desse sistema. Até mesmo porque você vai se tornar um problema para o sistema.
Quando a tua consciência desperta, você começa a sair dessa matrix. E essa própria hierarquia, quando ela identifica que é real o teu arrependimento, que é real a tua nova consciência, e eles identificam isso através da chama trina e do despertar da tua consciência, então eles mesmos, eles próprios começam a te ajudar também na quebra desses contratos de submissão religiosa que nos prendem ao ciclo encarnacional, ou de inferioridade de consciência que nos prendem ao ciclo encarnacional. Então, é fácil, não é? Mas é preciso ser santo para você se libertar do ciclo encarnacional? Não, gente. É preciso despertar consciência, se desapegar da matéria, se libertar da culpa e quebrar com a ajuda da tua própria hierarquia espiritual os contratos de submissão religiosa que nós fizemos no passado. Então, quando você junta todos esses, vamos dizer assim, esses fatores, você junta todas essas ações, você começa a quebrar tudo que te prende na roda de samsara e começa a se libertar. Mas esse grito tem que ser interno, porque isso não é um pedido, é um decreto. É você se sentir divino, é você sentir que a tua essência está além disso tudo. É você sentir que errou, sim, mas que você se perdoa e hoje, através do amor, você se dispõe, vamos dizer assim, a rever as suas pendências, não com culpa, mas com consciência. E isso no astral. Isso você pode fazer no astral, como muitos amparadores e guias estão fazendo. Então, assim, voltando à nossa pergunta inicial, sou obrigado a reencarnar? Depende do teu nível de consciência. Não de santidade, de consciência. Quanto mais inconsciente é o espírito, então menos, vamos dizer assim, menor fica o seu livre-arbítrio diante desse fato. Mas quanto mais a sua consciência se expande, mais perto você fica desse grito de liberdade. E se eu posso ser franco com você, se você sente que você é uma pessoa que tem esse potencial, faça dessa encarnação o seu grito de liberdade. O seu grito de liberdade da terceira dimensão. E ao sair daqui, siga a sua caminhada numa nova dimensão, num novo papel, num novo nível de consciência, sem culpa, com a cabeça erguida de que você fez o seu melhor, você deu o seu melhor, sem olhar para trás e sem apego. Você é capaz disso. Quando esse grito interno nasce do fundo do seu coração, você pode chegar lá. Criou-se um holograma no mundo espiritual, aliás, na fisicalidade, que para a gente conseguir ascensionar tem que ser um Chico Xavier, tem que ser uma pessoa santa. E isso é uma mentira das forças negativas para que você continue preso aos sentimentos de culpa. Você pode ascensionar a partir do momento que você adquire a consciência de quem você é. Um cidadão estelar que foi temporariamente preso nesse planeta por erros, sim, do passado, mas que você não é mais obrigado a estar pagando esses erros com sofrimento, mas isso pode ser pago com verdadeiro arrependimento e com trabalho de caridade e amor ao próximo. Isso começa através do auto-perdão a si mesmo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a expandir mais um pouco a consciência sobre esse assunto. Um grande abraço para todos. Fique na paz do vosso Cristo interno.